Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Como é a atuação de uma liderança política que passa a vida toda defendendo uma das bandeiras mais nobres que existem, a educação? Primeiro, do outro lado do balcão, como presidente do sindicato que representa os profissionais no ensino municipal de São Paulo. Depois, como vereador. O trabalho do nosso entrevistado de hoje aqui na Câmara começou primeiro assim, trazendo a categoria para as galerias e muitas vezes sendo acusado de tumulto. Tanto que, quando veio a eleição, no ano 2000, ele nem rejeitava o rótulo de radical. E aqui, como fazer este equilíbrio entre essa política das ruas e o mandato? Muitas posturas foram contra a prefeita, por exemplo, que era de esquerda. O fato é que Cláudio Fonseca, professor de Ciências Físicas e Matemáticas, foi aprendendo a lutar sem perder a ternura jamais. E além do foco principal, que era a melhoria das escolas, pôde chamar a atenção para outros assuntos muito importantes, como as mudanças climáticas. Ele foi vereador por 3 mandatos, de 2001 a 2004, 2009 a 2012 e de 2017 a 2020. Que grande honra te receber. Quanto tempo que a gente estava esperando essa conversa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Vivi. E eu não posso, iniciar esse bate-papo sem primeiramente agradecer a TV Câmara, agradecer a você. As pessoas não veem, mas tem vários trabalhadores de comunicação aqui, os câmeras, iluminador e tal. Então, para mim é uma honra muito grande e agradecer a todos eles, primeiramente, para esse trabalho que nós vamos realizar no dia de hoje. Sem eles, isso não existe, né? E é bom que as pessoas saibam a importância da comunicação. Então, agradeço imensamente e também de vocês terem lembrado. Para um homem que vai já beirando os 70 anos, daqui a pouco a Ele é memória tão apaga. modesto, Então é gente. necessário que você aproveite essa oportunidade. Te agradeço muito. Obrigado. Não foi só a gente que lembrou, não. Vários entrevistados perguntavam, já trouxeram o Cláudio Fonseca, um dos melhores vereadores que passaram por aqui? A gente, não, vamos trazer. Que bom que deu Agradeço a certo. generosidade de todos eles. Bom, o fato é que a gente tem que contar uma história que começa antes da eleição, antes de chegar a esse mandato, que era a política já feita como presidente do sindicato. E tem muito episódio interessante nessa história, né? Eu encontrei uma reportagem do Diário Popular de 92. Estampava assim na manchete: Estatuto dos Professores causa tumulto na Câmara. Sim. E nesse dia, o senhor veio como presidente do sindicato defender a votação do Estatuto do Magistério. E aí foi retirado do plenário por ter discutido com o vereador, com Antônio Carlos Caruso. E ele teria dito assim na tribuna, ele disse na tribuna, né? Esse pessoal vem aqui na nossa casa fazer essa bagunça. E aí gritavam lá de cima, não, a casa é do povo, é da gente. Sim. Então, Vivi, 1992... comecinho da década de 90. Foi aprovada pela Câmara Municipal, ainda durante a gestão da prefeita Luísa Erundina, que teve como secretário o Paulo Freire e depois Mário Sérgio Cortella. Nós tivemos uma intensa discussão sobre a necessidade de ter o regime jurídico de contratação dos profissionais de educação, docentes, gestores, né? Porque não tinha uma lei que regulava como você contrata, quais são os direitos, jornada de trabalho, remuneração, progressão na carreira, as melhorias que você adquire com o passar do tempo. Mas antes mesmo dessa discussão, houve um senador, né, da República, um baiano, João Calmon, que ele dizia: todos os estados, municípios, entes federados que mantêm sistema público de educação, é necessário ter o Estatuto do Magistério, o regime jurídico de contratação. Antes do governo da Erundina, nós não tínhamos muito essa possibilidade, exceto na gestão do ex-prefeito Mário Covas, que antes de ser governador foi prefeito. Nós fizemos discussão de carreira, mas não consolidou o Estatuto do Magistério. E na gestão da Erundina, depois de muito debate, houve a formulação de um projeto de lei que veio para a Câmara Municipal, mas ainda havia necessidade de melhorar. Essa era a oportunidade de você debater, né, de apresentar propostas de alteração para a Câmara Municipal. Então nós tivemos aqui em 1992.
Eu reputo que esse, no final mesmo, com todo o confronto, com as discussões, né, mesmo com o Caruso, que depois a gente voltou a se falar e ele reconheceu, dizendo: Cláudio, você é uma pessoa coerente, seja o governo que for, você está lá defendendo a educação pública e defendendo os profissionais de educação. É um reconhecimento de ambas as partes, né? Eu entendo, né? Ele no papel dele de vereador na ocasião, eu no papel de presidente do sindicato, e aprovamos o Estatuto do Magistério, que serviu como base, inclusive, para toda a organização do sistema de ensino no que diz respeito das relações trabalhistas entre profissionais de educação e o governo municipal. Eu carrego essa luta pelo Estatuto do Magistério como uma das mais importantes da minha história como presidente do sindicato, como professor, aquele que de fato dá valor à educação, como política pública estruturante que dialoga com todas as políticas públicas, né? Agora, falando em Erundina, esses protestos causaram rusgas aí entre vocês, né? Como é que foi isso? Sim, porque na administração pública, né, você tem um governo que tem um sentido da questão mais, eu diria assim, mais difusa dos interesses da sociedade. Em determinados momentos ele precisa fazer escolha, né? Então nem sempre eu achei que a escolha feita foi a melhor, né? E por não ser a melhor é que eu atuei. Mas essas rusgas, esses contenciosos todos, sempre foi por uma boa causa. E no caso da Erundina, eu reconheço que era uma boa causa dela, uma boa causa minha. Não, eu estou te perguntando porque os jornais, eles viam uma contradição nisso aí, né? Achavam que vocês deveriam se entender pelos mesmos... Não, E eles cobravam isso, e é um assim. erro os jornais acharem que o fato de você ter um governo de esquerda, né, considerado de esquerda ou democrático, e todos que o são, né, não devem fazer nada. O governo atua e faz o que quer. Não, governo bom é governo pressionado, né? E governo Seja ele melhor de direita ou de ainda é aquele esquerda. que, diante das pressões e considerando que é razoável o que está se reivindicando, atende, ainda que não seja possível atender naquele momento, né? Então, o governo bom se abre ao diálogo, se abre à Isso é legal da discussão e gente falar. cede às pressões que são possíveis de serem cedidas em algum momento. Sou muito crítico, né, quando você tem um partido que está no governo, durante o governo, né, não atende determinadas reivindicações e depois, quando vai para a oposição, porque é eleito um outro prefeito, aí ele cobra que o outro deve fazer o que ele não fez. Então, acho que é dever ético de qualquer governo, quando é impossível de atender uma demanda, seja ela sindical, seja do movimento social, seja o movimento que for, justificar por que é que não é possível. E quando essas mesmas forças se levantarem lá na frente, diante de um outro governo, também se apresentar. Nem o meu governo atende e nem esse atende. Para mim é pedagógico. Você educa politicamente. Então, provavelmente, também as minhas rusgas decorreram disto. Tá? No governo anterior se cobrou determinadas coisas, quando passou a ser Virou. governo, não atendeu. Vou te dar um exemplo, no caso da Erundina. Tá? A Erundina ganhou a Prefeitura de São Paulo, foi um fator surpresa, porque ninguém imaginava que ela fosse ganhar do Paulo Ninguém Maluf. acreditava. Foi nos 2 últimos dias da eleição, né, que ela teve um crescimento vertiginoso em decorrência de alguns acontecimentos no Rio de Janeiro e tal, e a Erundina foi eleita. Durante a gestão do Paulo Maluf, nós cobrávamos, né, a aplicação das receitas vinculadas à educação e que os profissionais de educação tivessem piso salarial, melhoria salarial, porque o Maluf passou anos no seu governo sem dar reajuste e Segurando ainda quando tudo. podia dar, ele aprovou uma lei retirando aquilo que já era direito, né? Disto resultou milhares de ações judiciais e eu, muito feliz por ter sido coerente e ganhar na justiça. E tem profissionais de educação hoje que recebem seus precatórios de 800 mil, 300 mil. O poder público, a população que paga pelos erros do executivo. Então, a Erundina assumiu a Prefeitura de São Paulo, tendo sido vereadora, lutado por melhoria dos salários, para não ter reajuste inferior à inflação, né? Aí ela ganhou a Prefeitura, passados uns 4, acho que era nem isso, 3 ou 4 meses,
os professores estaduais entraram em greve por salário, né? Justamente, perfeito, tal. Aí teve uma assembleia lá no Ibirapuera, do lado da Assembleia Legislativa, no pátio, tá? E eu também era professor estadual, como sou professor municipal, e aquele movimento todo, a POSP tem uma ligação mais próxima com o PT, seus dirigentes e tudo, que eu não era, né? E aí, durante a Assembleia, eles receberam a Erundina, né, para falar, para se solidarizar com as reivindicações dele. Eu achei muito legal ela ter ido. Só que também me deu oportunidade de dizer para ela, e O da que eu mesma forma que ela pensava, apoiava os professores estaduais, e eu aplaudia, né, e estava feliz de ter uma prefeita que vai numa manifestação de trabalhadores, né, do Estado, que ela também deveria atender às nossas olhar para o município. reivindicações, porque a gente já estava reivindicando, melhorar o salário, passamos muito tempo sem nada, tá? Que ela deveria nos atender às reivindicações que eu já havia protocolado. O que você acha que aconteceu, né? As pessoas não compreendiam como é que esse presidente do sindicato, agora que nós chegamos ao governo, eles estão cobrando e tal, né? E não foi bom, é óbvio. Aí a imprensa, eles deviam se entender, como nós estamos nos entendendo, eu estou procurando me fazer Justamente entender isso. e manter coerência. Não, e aconteceu a mesma coisa com a Marta, né? Sim. Porque coincidiu com a tua chegada aqui em 2001, também seu primeiro ano de governo, né, da prefeita Marta, e a Folha já saiu de cara dizendo assim, né, que o senhor na época não rejeitava o rótulo de radical, e aí o senhor falou uma frase muito interessante. Para mim, o interesse do trabalhador que represento está acima de qualquer coisa. E se for preciso fazer uma greve contra a Marta, sinto muito, nós faremos. 23 de junho do ano 2000. Sim. E aí, acho que depois que ela ouviu isso... Então, assim, foi difícil porque, né, o PCdoB, da base aliada da prefeita... Estava com 3 vereadores aqui. Eu fui eleito pelo PCdoB, tá? E já no primeiro ano do governo, no meu entender, a Marta praticou uma contradição. Sempre defendeu a vinculação de receitas para manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos que estão inscritos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aqui o município de São Paulo aplicava 30% das suas receitas correntes líquidas em manutenção e desenvolvimento do ensino. No período do Maluf e do Pita, que antecedeu a Marta, tá, teve até CPI para apurar o desvio de receitas da educação. Diga de passagem, a primeira CPI instalada já na gestão da Marta foi para apurar o desvio de receitas da educação no governo Maluf. Tá? Foi presidida por um deputado, que hoje é deputado estadual, e eu compunha essa comissão parlamentar de inquérito, que ao final constatou que houve, né, não aplicação de 1,6 bilhão, tá? Porque tinha que cumprir 30%. Em meio a esse debate, conclusão da CPI, aí a Marta Suplicy manda um projeto de lei para a Câmara para reduzir o percentual de verba orçamentária destinado à educação, que era 30%, ela propôs reduzir para 25%. Aí não tem força no mundo que faça eu fazer... Que te convença. Votar nisso. Ainda mais naquela circunstância, Vivi. São Paulo, em 2001, tinha escola de lata e escola de madeirite. Quero falar disso depois. Tá? Então, o que eu disse para todos que me procuraram, tentando me persuadir a votar favoravelmente, eu disse a eles, se nós tivéssemos na cidade de São Paulo uma rede de ensino com escolas bem instaladas, não é? Com conforto para as crianças, que não se tornasse numa câmara, né, de aquecimento no calor, né, uma geladeira no frio, vaga para todos, escolas funcionando em 2 turnos no máximo. Naquela época tinha escola funcionando em 4 turnos, a criança pouco permanecia na escola. Então eu disse assim, vamos primeiramente corrigir isso, e depois, lá na frente, se sobrar receitas, aí você diz, nós vamos dirigir essa receita para outra política pública. Então eu votei
foi um debate aqui na Câmara de uns 5, 6 meses, eu acho. Foi bem esticado. E foi aprovado no final de dezembro, já no apagar das luzes de dezembro, que foi aprovada a redução da verba da educação. E ela foi te pressionando, ela chegou a falar, ele tem que escolher entre ser presidente do sindicato ou ser vereador. Sim, é uma escolha, assim, impor uma escolha é desrespeitar, inclusive, o voto popular. Aí o senhor respondeu assim, ó, adorei essa resposta. Eu não sou moleque, eu tenho princípios, não sou vereador da Marta, mas da cidade, falou para a Folha. E esse episódio foi no gabinete dela, porque passada a votação aqui, né, foi às 3, 4 horas da manhã, eu estava na tribuna, né, e os vereadores declarando para mim por que eles iam votar. Votou, e aí, passado um tempo, teve uma reunião no gabinete da prefeita para discutir transporte, que era corredores, política de transporte para a cidade. Eu falei, eu não vou na reunião porque eu conheço a Marta e conheço a mim também, lógico. Né? E aí, durante a reunião, assim que abriu a reunião, um vereador que agora é deputado, não vou citar nome, tá? A Marta foi começar a reunião e ela disse assim, ai Marta, eu queria, antes de iniciar a pauta, apresentar uma moção de repúdio. Aí ela, fala, vereador. Né? Ele diz assim, eu quero repudiar o Cláudio Fonseca, que votou contra o seu projeto, 2 projetos na ocasião, que votou contra o seu projeto de concessão de reajuste somente para o primeiro escalão. Ah, é verdade, para quem ganhava mais. Essa declaração é dessa situação, tá? Não deu reajuste para os servidores e deu para o primeiro. Para a cúpula. E eu não nego isso, você pode dar, mas pera lá, nós passamos tempos amargos e tal, né? E aí ele falou que repudiava, eu disse, olha, quem repudia tem 2 alternativas, ou se retira da reunião, ou pede para que o repudiado se retire. Eu estou confortável, vocês resolvam. Aí eu pensei que ela ia contemporizar, sabe, dizer, não, olha, depois eu converso com o Cláudio, por exemplo, né? Não, ela se virou para mim e diz assim, esta é a última vez que você vota nos projetos que eu encaminhar para a Câmara Municipal. Assim, né? Ela estava aqui e eu aqui. Eu disse, depende do projeto que você encaminhar. Ela diz assim, eu ajudei a elegê-lo. Eu disse, eu não me recordo disso, porque eleição não é só o dia do voto, é uma construção política, onde você se posiciona em vários momentos, tal, e eu me lembro de nós termos feito vários movimentos contra o governo passado por não aplicar recursos. Né? Aí, naquele clima, eu resolvi sair. Aí eu fui levantar e ela disse, você senta aí. Aí eu disse, eu não sou o teu vereador, eu sou o vereador da cidade. Essa frase da Jornal da Tarde, eu acho, na época. É, né? A Folha também, 24 de abril de 2001. Então, esse episódio, depois disso, porque esse era em relação ao reajuste, para o primeiro escalão, depois veio o projeto de lei de redução da verba da educação. E no final, quem tem direito, sei lá, né, eles aplicaram a punição que eles acharam devida, né? Aí, em 2004, eles não me deram legenda para disputar a eleição. Eu fiz um mandato bom, super participativo, aí eles não me deram legenda para disputar a eleição. Eu fiquei fora, foi um não preço disputei alto. Em 2004. Deixa eu chamar um intervalo, a gente continua essa nossa conversa de política que está muito interessante. A gente volta já já com Vossa Excelência Memória, não sai daí. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, aqui do plenário da Câmara Municipal de São Paulo, que hoje tem a grande e super honra de entrevistar o ex-vereador Cláudio Fonseca, vereador por 3 mandatos aqui no nosso Legislativo paulistano. A gente estava terminando, né, o primeiro bloco contando bastante bastidor, né, sobre essa relação turbulenta aí com a prefeita Marta Suplicy. O fato é que, em termos de projetos, o senhor chegou cheio de ideias
acabou não conseguindo bancar muitas, o que aconteceu mais lá para frente, de 2009 a 2012. Nesse mandato, sim, Kassab, prefeito, o senhor conseguiu colocar muitas das ideias que o senhor tinha, transformá-las, né, em leis importantes, assim, que a gente vai falar, mas na época da Marta não rolou quase nada. Eu digo que rolou, viu, Vivi? Mesmo que outros vereadores assumissem a autoria. Ah, sim, então teve Né? teve um Então, truque. por exemplo, eu tinha um projeto de lei lá atrás para transformar as escolas, né, em unidades orçamentárias. Ou Isso, seja, era uma das suas principais sim, que propostas. as escolas tivessem recursos, um conselho de gestão participativa, gestão financeira participativa. Então a escola inaugura o ano, assim como a Câmara tem o seu orçamento fiscal, o Tribunal de Contas tem o seu orçamento fiscal, as secretarias têm o seu orçamento fiscal, as escolas também teriam o seu orçamento fiscal. Quanto que vai custar essa unidade educacional no ano? Então é destinado o valor, como hoje se faz de enviar emenda para cá ou para lá, mas isso no orçamento oficial. Para as despesas, não despesa com o pessoal, que essa é a política salarial geral da prefeitura, mas vai comprar equipamentos, vai fazer uma reforma já programada, vai fazer uma ampliação, vai fazer zeladoria, as despesas com alimentação escolar. Então você tem receita e despesa. Eu acho que a célula, que tem mais condições de ensinar as pessoas pequenas, desde criança até os adultos, inclusive a questão do Com orçamento, certeza. né, para que tenha práticas saudáveis dos seus gastos, a administração das suas finanças, é a escola. Com certeza. Então você reuniria o conselho da escola, dizer, olha, a receita que nós recebemos da prefeitura foi X, e nós vamos aqui estabelecer quais são as nossas prioridades para os gastos com essa receita. Então, apresentei muito isso, né? Sei que tem, não é entraves, tem questões burocráticas a serem resolvidas, questões fiscais a serem resolvidas, mas era uma boa ideia. Embora não tenha aprovado, né, como na formulação que eu apresentei, isso deu origem a um programa, né, que hoje é Programa de Transferência de Recurso Financeiro para as Escolas. O vereador, Então a ideia nasceu daqui, o o debate, embrião. que era rico o debate, o vereador Paulo Frange formulou a proposta que foi aprovada posteriormente, tá? E essa política continua na Prefeitura de São Paulo. Então, o Bom. vereador precisa saber, né, sempre que muitas coisas você não alcança no momento, mas você vai criando as bases para determinadas políticas que virão com o tempo. E muitas vezes, até porque, ou por vício de iniciativa, ou por a inoportunidade da aplicação daquela política, o próprio executivo acaba implantando determinadas políticas. Adotando. E eu não posso ficar chateado quando uma ideia minha, né, é apresentada e ela é viabilizada. E eu também não saio por aí dizendo é da minha autoria, porque o meu conhecimento também é uma construção coletiva, como é o conhecimento da humanidade, sempre uma construção coletiva. Não existe inteligência artificial não fosse a inteligência humana. Então, tudo que você tem lá é construção do conhecimento de séculos e séculos, né? Então, tem que ter essa vaidade. Então, eu fico muito feliz que muitas coisas que eu apresentei viraram políticas Ah, públicas. que bacana, porque essa questão da vaidade é importante a gente falar, né? Tem parlamentares que também, se não for o meu projeto, também não quero que a prefeitura copie depois, ou enfim. E olha assim, que eu não digo que eu não sou vaidoso, eu sigo o que minha mãe dizia. Minha mãe dizia, eu odeio quem não tem vaidade, porque quem não tem vaidade não cuida de si, não cuida do outro. Isso é Né? Você verdade. pode ter a vaidade de dizer, né, olha, eu tenho uma preocupação com o outro, né? Então, é bom que tenha vaidade. Ah, que bom. Eu vou falar então algumas leis, se eu esquecer de alguma me corrige. Frutos, né, de muita luta, como a gente contou até agora. 2003 teve uma muito interessante, dispõe sobre a notificação do nascimento de criança aos postos de saúde por meio de um órgão central, que depois acabou virando um projeto, né? Sim. Mãe A Paulistana. origem, qual era a preocupação? A cidade de São Paulo tinha poucos indicadores
para você atender as crianças, né, na saúde e na educação. O planejamento, até para você saber quantas escolas você constrói, quantos períodos vai ter uma unidade escolar, como é que eu vou preparar um posto de saúde, uma UBS regionalmente. Eu preciso desses indicadores. Então eu preciso ter uma notificação de quantas crianças nascem em São Paulo. E também, se já chegarem aqui nascidas, eu tenho que ter um meio de controle. Hoje a taxa de natalidade em São Paulo é pequena, mas era alta, 5, 6% ao ano. E a taxa de imigração também. Então era você fazer um registro de todos os nascimentos, seja em maternidade, onde nasceu, tem que notificar a Secretaria de Saúde. O plano vacinal para acompanhamento, a amamentação, vestuário, porque as famílias não têm a cesta básica infantil para garantir alimentação para a criança. Então foi um debate que nós fizemos, depois no final virou, hoje tem o nome de Mãe Paulistana, mas foi no governo Kassab também, que se garantiu, né, que a mãe, ao sair da maternidade, já sai praticamente com registro, né, com o vestuário que não tem, a roupa da criança e também os ingredientes necessários para que a criança não fique Uma política pública desnutrida. mesmo. Cada ser que nasce, ele é de responsabilidade de toda a sociedade, não é só da mãe, né? A mãe cumpre uma função social extraordinária, por isso que ela tem licença gestante, né? Não é uma doença, né? A espécie, a continuidade da nossa espécie é dever de todos nós, então temos que cuidar. E quem que cuida? O poder público, o poder do público, não é o poder do prefeito A, do prefeito B, do prefeito C. O poder do público pode mais do que o poder individual, e pode mais até do que o poder do vereador, do deputado, Sim, do senador e assim por diante. Tem uma de 2012, muito boa, estabelece princípios, diretrizes e objetivos para a política de formação dos profissionais da educação básica da rede pública. 2019, instituiu o programa de formação para os professores da educação que promovem o atendimento às crianças em situação de risco e adolescentes em liberdade assistida. Só deixa eu dizer sobre essa, porque as escolas, né, recebem crianças em liberdade, crianças e adolescentes em liberdade assistida, tá? E o professor não tinha formação para isso, né? Porque tem muitas pessoas que dizem, né, que se a criança já é problemática, coloque para fora da escola. Larga a mão. Não pode, né? Ah, mas o pai e a mãe não têm possibilidade de cuidar, de não sei o quê. A escola tem que ser uma instituição que tem essas condições e tem pessoas com as habilidades. Se nós fizermos, abrir mão da escola cuidar, quem vai cuidar é a polícia. E a polícia não é preparada para cuidar, né? É para reprimir, né? Aí não dá, né? Então é a escola, nós temos que nos preparar. Então a minha preocupação é, se não estão habilitados, se estão despreparados, vamos criar uma política de formação para que os profissionais de educação possam receber bem, Saibam né? receber Saibam essas receber, crianças. saibam cuidar, saibam educar essas crianças e adolescentes, né, que estão em liberdade assistida, né, em situação de risco, né? É a escola, não é a cadeia. A cadeia é a última etapa, né? É quando você não cuida, quando você não educa, pode ser pior lá na frente. Teve também discussão que não foi só sobre educação, de certa forma é sobre educação de mudanças climáticas, né? Um termo aí que o senhor começou a falar muito antes aqui dentro, né? Então, eu e o meu querido amigo Gilberto Natalini, né? Que um dia, se a Câmara quiser fazer uma homenagem... Já chamamos ele aqui. Fazer ao Gilberto Natalini, essa que questão falou ambiental. Muito da Marta, inclusive. Dessa questão, um homem preparado, médico, né, mas muito consciente e tal. E nós iniciamos lá a tratar das questões ambientais na cidade de São Paulo, os efeitos climáticos, né, porque você tem que preservar as matas ciliares, cuidar, né, dos reservatórios de água, cuidar da Serra da Cantareira. Hoje a gente vê a desgraça geral, né? Você não cuidou, desmatou, acabou com as nascentes de rio, né? Naquela época a gente já dizia, se não cuidar da questão do clima na cidade de São Paulo, da sua vegetação, das suas nascentes, nós vamos ter um efeito, né, de aumento da temperatura na cidade de São Paulo, né, reduzindo a umidade que é necessária e aumentar a temperatura. É o que nós vemos agora, temperaturas passando dos 30 graus, né,
e calor esses desastres insuportável. todos. Então nós tratamos lá, lembro que eu apresentei um projeto de lei quanto ao uso de sacolas plásticas, foi um debate rico aqui na Câmara Municipal, importante. Ainda que não houvesse lei, ele serviu, né, como referência para muitas pessoas, dizer, deixa eu participar desse movimento também, porque as sacolas plásticas vão parar no rio, vão parar no córrego, vão parar no bueiro, vão não sei o quê, não é degradável, aquela coisa toda. Então foi um debate, fizemos seminários aqui na Câmara. Bom, né? A gente está chegando no finzinho do nosso tempo, mas ainda tenho duas coisinhas para perguntar rapidamente. Eu acompanhei o último mandato do senhor aqui muito de perto, que foi 17 a 20, com Dória prefeito, discussões pesadíssimas sobre a reforma da Previdência. E eu me lembro, que nem te conhecia direito, que me chamou a atenção a forma como o senhor fazia essa oposição. Quando alguém subia e falava o que na tua opinião era um absurdo, eu não me lembro nunca do senhor ir para cima, mas de uma gentileza enorme para fazer essa oposição, essa ternura. Eu queria saber se isso mudou ao longo do tempo, porque o começo era mais quente, como a gente falou aqui, se faltou algum projeto de lei que o senhor deixou de apresentar, se ficou uma lacuna aí nesse tempo todo. Então, mesmo naquele período mais quente, não é? Lá no início da minha primeiro mandato, eu sempre me cobrei muito para não ser deselegante, né? E nem hostil a ninguém, tá? Às vezes as coisas acontecem, mas não é uma coisa que eu me programo, sabe? Vou fazer um enfrentamento corpóreo, sabe? Que eu Sim, não... sim. Eu sou professor, eu dou aula desde os 17 anos, alguma coisa eu devo ter aprendido. E educar, né, é persuadir, não é coagir. Então aqui na Câmara também, discutindo a questão previdenciária, né, sem crítica a qualquer vereador. Eu acho que alguns se atua para chamar muita atenção externa, né? Hoje é para ganhar like nas redes Sim. sociais, então você reage, vai, empurra tal. Então, assim, na discussão da Previdência, é um debate que exige preparo, né? Conhecimento de finanças públicas, Técnica. conhecimento de atuarial, né? E fazer o debate como deva ser feito, né? As pessoas talvez não tenham nem percepção, mas esse debate foi muito positivo, porque nós fomos encontrando formas de financiamento do regime próprio de previdência, da Seguridade Social, e eu creio que eu contribuí um pouco com isso, tá? A proposta inicial no governo Dória é ter uma contribuição previdenciária que chegasse até 22%, ficou em 14%, busca de outras fontes de recurso para pagar a pensão e a aposentadoria, incluiu nesse projeto de lei. O déficit previdenciário caiu substancialmente, né, não só por essa medida, por outras, o que revela hoje, o que demonstra hoje a possibilidade até de reduzir o percentual que se cobra, tá? Mas como você tem que olhar isso projetando para o Para futuro, longo espero que prazo. se encontre bom termo. Então o debate sempre foi contundente, mas respeitando. E a outra coisa que eu aprendi, Vivi, todos que chegaram aqui têm voto, né? Tem alguma representação, ele está referendado pelo voto popular. Eu não vou discutir os meios que ele utilizou para alcançar o voto, tá? Estava aberto a disputa e chegaram aqui. Então eu respeito o mandato dessa pessoa, seja ele quem for, respeito. Então, uma ocasião, o Brasil Vita, que foi presidente dessa casa, vereador, com um discurso dos mais apurados que eu conheço, né? Ele e o Apolinário, outro vereador também com um bom discurso e tal. E foi um vereador com quem eu também tive bastante debate e tal, intenso, né? E no mandato, acho que foi de 2012, ele ficou como suplente e veio aqui, né? E veio me cumprimentar, assim, não são muitos, mas alguns eu acompanho, né? E te acompanho, queria te cumprimentar, né? Pela forma elegante como você se manifesta, como você conduz o debate. E muitas vezes, né, você fica muito mal quando você perde alguma coisa, né? Mas, então eu tô aí. E, Elegante, gostei dessa palavra. se faltar, você fala assim, Cláudio, faltou alguma coisa, né? Mas o que faltou, eu continuo fazendo. Porque eu continuo presidente dos sindicatos profissionais de educação,
Eu acho que ainda falta muito para nós termos uma educação com indicadores positivos, uma escola que que seja um espaço seguro e saudável para ensinar e aprender, né? E o Brasil está numa encruzilhada, né? Hoje a grande riqueza é a inteligência. Já foi o ouro, já foi o café, já foi minério, não sei o quê. Falou tudo. É inteligência. Então, a escola não vai acabar, os professores também não. Espero que os vereadores que aqui estão, prefeito, governadores, não percam a oportunidade, que é ímpar, né? Você pensar que nós temos um prefeito a cada 4 anos, né? Em 100 anos você vai ter 25, numa população, na cidade de São Paulo, de 12 milhões. Então quem chega a prefeito é um entre 12 milhões da cidade. É uma oportunidade extraordinária que ele deve utilizar para fazer o bem. Muitíssimo obrigada. Eu que Parabéns agradeço. por tanta elegância, então. Gostei dessa palavra. Obrigada Obrigado. e até a próxima. Obrigado. Agradecer a vocês também, obrigado. Agradecer a todos, né, que estão aqui trabalhando, né? Então, assim, a gente não pode terminar nada sem dizer isso. O programa não seria possível se não fosse a equipe que aqui está, então agradeço e continue estudando, que é bom. Isso mesmo. Muito obrigada, então, para você que ficou com a gente até agora também. O Vossa Excelência Memória volta a semana que vem. Até a próxima. Tchau.